Olá, seja muito bem-vindo a mais essa visão semanal global macroeconômica. Acho que eu inverti duas palavras aí, mas está tudo certo. Dia 12 de 8 de 2023. Mais uma vez, eu avisei na publicação de ontem, aviso aqui também. Era para ter saído no sábado, acabou saindo no domingo como anteriormente fazíamos, em função de uma série de percalços aí que eu tive em casa. Né? Precisei de um tempinho a mais aí para poder efetuar a gravação e depois publicação dessa, dessa visão semanal global. Tá? Então, como de praxe, né, esses são os ativos que a gente trabalha e vamos passar para o gráfico para podermos começar. Então, a gente tem aí os juros longos, né, americanos, de 30 anos. A gente percebe que ele estava num caminho de alta e agora sofreu no último mês uma queda bastante considerável, ou seja, o mercado, num dado momento, mudou a sua perspectiva, né, e passou a acreditar que a tendência natural é de juros mais baixos. Isso daqui foi uma mudança, apesar do Banco Central Americano, o Fed, ter aumentado os juros. Né? O mercado parece que disse assim, não, agora não tem mais jeito, agora é basta, ele vai ter que abaixar na próxima. É mais ou menos isso que o mercado está acreditando. O, a mordida do crocodilo teve a influência dessa queda forte aqui nos respingos, foi para lá embaixo, né, e está tentando carregar todo mundo junto. O próprio crocodilo aqui está virando, o Maximus está virando. Então, significa que tudo que a gente tem em tela indica uma queda próxima para os juros americanos. Ok? Vale lembrar aqui também que, que ela está na segunda volatilidade. E a segunda volatilidade costuma oferecer ou suporte quando embaixo ou resistência quando em cima. Então pode ser que ele dê uma parada aqui e faça uma correção antes de continuar caindo. Isso é esperado. Tá? Em algum momento isso acontecer. O juros S&P, né, tem enfrentado aí uma queda. Né, esse mês tem caído, certo? Tem caído desde o mês passado. Né, ela atingiu um ápice aí no primeira até dia 10 de julho, né, depois desse pico aqui em junho. E ela tem caído, mas olha só que interessante, os candles todos verdes, agora azuis. E agora verde de novo. O que significa o verde com azul? Significa tendência curta de alta. Então, a onda mais curta do mercado está em alta. Ainda que a onda mais longa, que é a que a gente está vendo aqui, ela esteja mais baixa. Então, eu consigo tirar um, um comportamento, né, um fractal do mercado, que eu não estou lendo, não estou enxergando aqui, mas ele está me mostrando através das colorações. Ele passou boa parte do tempo entre verde e azul. Azul o que é? É a mesma tendência de alta, porém perdendo força. E o verde é uma tendência de alta que está ganhando força a cada passo. Certo? Aqui a gente vê que passou para azul algumas vezes, fechou a semana no verde. Então, só de olhar isso aqui, tem a impressão de que ele pode tomar alguma forcinha de alta, fazer uma correção para cá. O crocodilo está indicando baixo, mas ele está fechando. Ele está fechando aqui. Ó. Então isso indica que o mercado, que o movimento está parando de cair e de repente vai enfrentar uma alta. A mordida do crocodilo, ó, já tem um respingo passando para o lado positivo. Ainda que a boca do crocodilo esteja lá em 61,8. A mandíbula está caindo, né, passo a passo aqui, caindo há algum tempo. E os dentes já passaram para o lado positivo, ou seja, está começando a querer configurar uma alta, mas ainda tem elementos atrapalhando. Então não é para agora, mas está parecendo que vai acontecer. O Maximus está sem energia, sem força, né, muito magrinho ali, com um índice de deslocamento de 20%, que não é expressivo, né, mas é positivo pelo menos. Então, no momento é um momento de lateralidade, é aguardar.
Eu tô com a garganta um pouco irritada, tô até com uma bala aqui na boca, mas ainda assim ela tá irritada. Eu fiz um exame otorrinolaringológico, foi um negócio lá dentro, ficou irritado. Nasdaq, queda pura. Não tem nem o que falar. Queda pura, mas com a tendência de curto prazo de alta. Certo? Mas o médio prazo, que é o que a gente enxerga aqui no gráfico, está caindo. Não tem o que dizer. Não tem nada que diga que ele vai virar aqui. Dow Jones, lateral. Super lateralizado, paradão. Também não tem nada que diga que ele vai se movimentar para um lado ou para o outro. Então, compasso de espera. Russell, parado, lateral também. E aqui é bom fazer um adendo. Historicamente, desde a década de 20, setembro é um mês de forte queda na Bolsa de Valores americana. Certo? A gente ainda está em agosto. Ainda não chegamos nem na metade de agosto. Mas é bom saber que setembro é um mês de forte queda. Então, o que eu, por exemplo, faço? Estou recebendo dividendos lá na minha conta americana. Eu talvez não compre agora. Ou se comprar agora, eu compro alguma coisa atrelada a títulos. Bem que títulos estão com tendência de queda, né? Então tem que ficar atento. Mas eu vou esperar setembro para a hora que cair tudo, comprar mais barato. Certo? Depois ele deixa ele subir. É assim que eu faço normalmente quando chega nessa época. Tá? Não é válido para todos os tipos de ativos. Né? Existem ativos defensivos, que é melhor você comprar agora. Mas costuma funcionar assim para uma grande parte deles. Pelo menos aqueles que o pessoal comenta aqui no Brasil. Certo? Juros alemães de 10 anos, queda, né? Queda pronunciada aqui. Crocodilo indicando queda, mordida indicando que está virando queda de fato, mas ainda não virou de todo. E o Maximus indicando queda. Então não tem dúvida, é para baixo que ele vai. Certo? O índice DAX, índice alemão, lateralizado, faz tempo. Lateralizado. A mordida do crocodilo, assim como o crocodilo, não dá segurança. Né? E o Maximus sem intensidade expressiva. Né? Apesar de estar com 36 aqui, negativo, eu diria que aqui está sem intensidade expressiva. Eu ficaria cauteloso. Ouro, queda, 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 queda. 2 meses de queda praticamente. Como já falamos, isso indica uma maior propensão ao risco. Né? Significa que os traders estão saindo do ouro, que é um posicionamento de proteção ao risco, e estão se expondo em outro lugar, apesar do resto estar caindo. Provavelmente eles estão comprando enquanto ele está caindo, comprando com calma para ninguém perceber, como os grandes sempre fazem. Só os pequenos que vão lá e compram na alta sempre, né? Impressionante. Gosto de dar dinheiro pro rico. Mas é isso, tá? Tá baixando a percepção de risco, semana a semana. Euro-dólar, lateralizado, com um candle forte essa semana negativo, ou seja, valorização do dólar frente ao euro. O Maximus ainda está bem confuso, eu não confiaria nessa leitura. E o Maximus também está um pouquinho esquisito, né, apesar da tendência para baixo. Está mais lateralizado. Eu teria muita cautela essa semana com este mercado. O mercado parece realmente estar em compasso de espera. Tá? No Brasil está a mesma coisa. Libra-dólar, lateralizado. Né? Deu um chacoalho aqui nas últimas semanas, mas bem lateralizado. A mordida do crocodilo, assim como o crocodilo, estão confusos. E o Maximus não diz nada. Então, compasso de espera. Ien dólar, ou dólar ien, esse sim está indo para cima. Né? O crocodilo mostra isso, a mordida do crocodilo mostra isso, o Maximus está com uma intensidade baixinha, ou seja, ele está num momento de correção, provavelmente.
Mas eu diria que qualquer coisa aqui perto do lodo aqui do pântano, ou essa parte mais escura aqui na nuvem aqui, ou o respingo, que é a linha pontilhada, é interessante comprar. Dólar Yuan deu uma valorizada também. Olha só que interessante. Deu uma valorizada frente ao dólar. Está passando ali próximo da banda de Bollinger, em cima da primeira volatilidade. A mordida do crocodilo já indica uma perda de movimentação, tanto que a cor aqui está magenta, né, o orquídea, ou seja, já é uma tendência negativa, mas que ainda está subindo. Né, mas num tempo menor ela já virou. E o Maximus bem tímido, então eu diria assim, subiu, mas não fica muito tempo. Ou ele vai lateralizar para tomar força, ou ele vai corrigir. Okay? Soja em grãos, continua a derrocada dela, caiu fortemente na última semana, fortemente. Aqui na verdade está em H6, né? Ou seja, 6 horas, 3 candles por dia de trading, porque o gráfico não é muito grande, né? Mas tá bem magro aqui, bem magro mesmo. Tá? O milho parado, né? Apesar de ter dado um salto para baixo aqui, tá paradão. Tudo parado. Observação. Muito mercado, né? Boi gordo, ele tem força de alta, tem força de alta, tem força de alta aqui, aqui nem tanto. Aqui ainda está mostrando que ele está chegando no suporte, então ele caminho natural ele volta a subir. Mas são movimentos curtos, difíceis de aproveitar. Eu preferiria buscar outro mercado e não me expor muito nesse caso. Finalmente o petróleo. O petróleo, já tenho falado que é um ativo que tem boas chances aí de render bons frutos. Ele estava no suporte, voltou a subir, caiu de novo. Ou seja, ele está encontrando suporte nos dentes do crocodilo. Na minha opinião, deixa eu olhar aqui, a mordida do crocodilo também. Aqui que o Maximus aqui não está muito bom, mas na minha opinião ele está encontrando suporte aqui e vai voltar a subir. Não vai cair mais do que isso não. Essa é a minha leitura. Ok? Muito bem. Então, analisamos no período semanal esses ativos que estão em tela. A gente vê que o mercado está difícil, bem difícil. Eu tenho sentido isso no day trading. Está ramerrando, como se diz no interior. E a gente tem que ter muita cautela, porque o mercado ramerrando assim torna as coisas mais difíceis. Ok? Espero que apreciem, né? Ajudem a divulgar, principalmente. Né? Eu preciso da audiência de vocês e dos outros. E no próximo sábado estaremos de volta. Tá? Um abraço a todos, dia 19. Até mais.